Boa noite, gente. 5 minutinhos a gente começa, tá?
Olá, gente, boa noite, vamos começando. Na hora da gente começar, esperamos 5 minutinhos. Gente, o líder da turma de vocês está aí? Porque a turma de vocês... Estou, boa noite, tudo Sim. bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo Eu bem. dei aula para vocês já. Você deu o semestre passado de farmacologia. Jéssica, agora você lembra, agora eu lembro. Oi, Jéssica, então. Todo mundo conseguiu acesso lá tranquilo no AVA? Eu entrei no meu, tá tranquilo. Aí, só que perfeito. a nossa turma tá um pouco menor, tem na faixa de umas 26 pessoas. Não sei se tem, todo mundo tá fazendo sua matéria. Matriculado tem 20, mas, né, isso aí muda até quase a primeira prova, isso muda, então não tem problema não. Mas você conseguiram pegar o link da aula lá tranquilo e mandar para todo mundo? Consegui, enviei no grupo então, hoje, perfeito. tá? Então tá ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos começar mais um semestre. Eu já começo com uma notícia muito boa, tá? Que é o seguinte: semestre passado a disciplina ela era muito carrasca, uma disciplina que demandava muito da gente, uma disciplina que vocês ficaram muito surtados no início com ela pelo volume de conteúdo. Essa não, tá? Essa disciplina é a disciplina que eu acho que eu mais gosto de dar. É a disciplina que eu mais gosto de ministrar, porque é uma disciplina de gestão e uma disciplina super dinâmica. Eu gosto mais até do que saúde da criança, para falar a verdade. Então, é uma disciplina super dinâmica, super efetiva, é super legal a gente conversar sobre ela. Então, vocês vão ver que o livro ele é muito, muito dinâmico, muito resumido, é um conteúdo que a gente consegue conversar muito. Então, são aulas que eu trago muito a vivência clínica, a vivência de gestão, a vivência de coordenação, para a nossa sala de aula, tá? Então, é um contexto muito legal, a disciplina é uma delícia, vocês todos vão gostar, é uma disciplina super leve, vocês vão ver que eu estruturei a disciplina de uma forma muito, muito sutil, ela é a disciplina, assim, que eu faço com muito carinho, porque eu gosto muito, tá? Então, vocês vão ver que é uma disciplina muito legal, muito calma, muito tranquila da gente conversar sobre ela, que é a disciplina de gestão, tá? O conteúdo de gestão é um conteúdo muito legal, porque é um conteúdo que vocês vão lidar com ele diariamente, independente do ponto, independente da rede assistencial que vocês forem trabalhar. Atenção primária, secundária, terciária, consultório, atendimentos diversos, vocês vão lidar com o processo de gestão, tá? Gestão é muito legal, muito gostoso, vocês vão gostar também. Tem uma aula só que é mais chatinha, que é uma aula que ela é de indicadores, então ela é uma aulinha mais chatinha, mas basicamente é uma aula que ela tem muita dinâmica, então é uma aula muito, muito legal de fazer, muito legal de a gente conseguir discutir, tá? O cronograma já está lá no portal para vocês, mas a gente vai passar o cronograma, passar a aula 0 e nós vamos ter a nossa primeira aula, tá? Vai ser uma aula mais rápida, uma aula só para a gente ver alguns conceitos que nós vamos trabalhar durante todo o semestre. Então, vocês vão ver que é uma aula geralzona de alguns conteúdos que a gente vai pincelar hoje para a gente aprofundar um pouquinho durante o semestre, tá? É uma disciplina bem gostosa, eu acho que vocês vão gostar dela também. Diferente de farmácia, que é mais difícil, e a gente tem que ser um pouquinho mais chato nela, nessa daqui não. Essa daqui a gente pode conversar, pode brincar, pode discutir o conteúdo de uma maneira muito tranquila, tá? Antes que me perguntem, gente, porque estão me perguntando desde segunda-feira isso, eu ainda não sei referente ao retorno das aulas, tá? A informação que nós temos é a mesma informação, acho que foi disponibilizada para vocês, eu acho, que a prefeitura falou que a gente pode retornar, né, que está autorizado o retorno às aulas presenciais, mas a faculdade ainda não se pronunciou quanto a isso. O que ela colocou, estava esperando colocar todas as regras, as normas pela prefeitura para saber como vai se posicionar, tá? Então, por enquanto, eu não sei como vai ser. Então, se a gente retornar para a sala de aula, não tem nenhum problema. A gente vai seguir o nosso mesmo cronograma, da mesma forma que a gente está descrito para esse processo que nosso ao vivo, certo? Então, vou mostrar primeiro o cronograma para vocês. A gente passa pelo cronograma e a gente vai conversando um pouquinho. Vamos lá. Tá vendo o cronograma, gente? Apareceu para vocês? Apareceu sim. Beleza, então vamos lá.
O nosso cronograma, gente, ele segue basicamente o livro didático da instituição, tá? É uma disciplina que ela é HMI, então é um modelo híbrido e um modelo que a gente tem um livro institucional para seguir, e o professor vai complementando com alguma outra literatura, trazendo outras evidências, outras justificativas nesse contexto. Então, como que vai funcionar a nossa disciplina? Nossa disciplina se chama Gestão em Saúde, vai de agosto a dezembro, é uma disciplina para a turma 19 e 1A, ela vai ser toda sexta-feira de 19 h 21h50 comigo, tá? Lembrando, gente, que o nosso horário ela vai ser feito da mesma forma que a gente fez a nossa disciplina de farmacologia, tá? Nós temos um conteúdo para discutir, vocês vão ver que o conteúdo de gestão, ele é bem pequeno, diferente da disciplina de farmacologia, o conteúdo era muito grande, era muita coisa, muito processo. A nossa disciplina atual de gestão, ela é muito de discussão. O que isso quer dizer? Vocês vão ver que a todo tempo eu vou trazer algum caso da minha vivência, algum caso da vivência de outro enfermeiro, algum relato, porque ela é muito construtiva, tá? Quando é uma disciplina presencial, ela se torna muito mais gostosa, porque eu levo muita dinâmica para a gente fazer do conteúdo e acaba virando um processo muito interativo, tá? Se tudo der certo, a gente voltar para a sala de aula, a gente vai conseguir vivenciar isso juntos, desse processo que é muito gostoso. Gestão é uma delícia, gente, vocês vão gostar da disciplina também, vocês vão ver. Então, a gente começa hoje, dia 20 de agosto, com a aula 0 e uma parte introdutória de atuação gerencial do enfermeiro. Depois, nós vamos para instrumentos do processo de trabalho gerencial, gestão de qualidade em saúde e acreditação, que é uma aula um pouco mais robusta, com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais densa, principalmente pela parte de acreditação. A gente vai entender um pouquinho como que funciona o processo de acreditação hospitalar, qual que é a sua finalidade, como que funciona a gestão dessa qualidade em saúde, né, que a gente entrega para o nosso paciente, como que é essa relação entre acreditação e qualidade, gestão de equipe de enfermagem, que é uma aula super gostosa, e liderança e gestão de conflitos, que são aulas muito juntas, muito entrelaçadas, e nós temos a nossa primeira atividade do semestre, tá? Como quem já viu o cronograma, viu que nós temos uma atividade no primeiro bimestre e uma no segundo. Eu mantive a mesma lógica da disciplina de farmacologia, de reduzir o volume de coisas que vocês fazem para mandar online, de atividades que vocês fazem. A ideia dessa disciplina é, basicamente, a gente conversar e discutir o conteúdo, tá? Porque gestão, nós temos uma teoria que embasa o manejo todo, obviamente, né, que são muito teorias de administração, mas o que dá robustez ao nosso conteúdo de gestão é a nossa prática. Então, a gente vai discutir o conteúdo e vocês, cada vez que vocês estiverem na prática, fazendo a gestão, fazendo a liderança do cuidado, vocês vão percebendo como isso vai aflorando mais na gente. Depois, qualidade de vida no trabalho, que é um conteúdo bem legal para a gente conversar. Aí fazemos a nossa primeira prova. Na semana do dia 8 é a semana de palestras, então nós não temos aula. Depois, gestão de recursos humanos, dimensão de pessoal e escala de trabalho, que nós vamos ter atividade, tá? Eu coloquei aqui 2 aulas, gente, porque a minha ideia era que a gente fizesse essa escala em laboratório, tá? Porque são cálculos. Então, é um trabalho que vocês vão fazer. Então, se até lá a gente não tiver voltado presencialmente, eu vou dividir vocês em 2 datas, né? Uma vez dia 29 e outra no dia 5, nós vamos fazer em laboratório. Porque vocês vão ver que a aula de dimensionamento de pessoal é uma aula curta, mas é uma aula que ela é muito chata, que a gente vai fazer vários cálculos, cálculo de Fugulin, cálculo de carga horária de trabalho, carga horária básica do profissional, divisão de carga horária por enfermeiro, técnico, auxiliar, isso vai variar de cada setor, então vocês vão ter um caso para construir. Então, eu quero fazer isso em laboratório, caso a gente não tenha voltado ainda, tá? Se a gente tiver voltado, eu vou editar o cronograma, eu ajusto aqui para incluir mais algum conteúdo, mas por enquanto, nós estamos com esse conteúdo mantendo ele para a gente apresentar inicialmente lá em laboratório, tá? Então, a gente vai dividir a turma, eu levo o material, a gente faz lá em laboratório, por enquanto é isso. E depois, estrutura física e recursos materiais, que eu dividi o processo, apesar de estrutura física ser
e recurso material é bem rápido, é um conteúdo minúsculo, acho que é o menor conteúdo do livro de vocês, mas eu vou tentar fazer um processo de dinâmica que geralmente eu fazia presencialmente. Eu imagino que até lá a gente tenha voltado, pelo menos no andar da carruagem, eu imagino que sim, tá? Se a gente tiver voltado, perfeito, se não, mais uma vez, eu vejo como a gente vai fazer essa dinâmica aqui com o conteúdo. Mas a gente tem tempo lá para frente, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Depois, dia 26 de novembro, é a semana de interativas, então a instituição, nesse semestre, optou por não ter aula nessa semana de interativas, tá? Então, nós também não temos aula, depois nós vemos para a nossa avaliação oficial de segundo bimestre. Observem, gente, que a nossa avaliação ela é dia 3 de dezembro e a segunda chamada é dia 6, tá? Então, quem perder a primeira ou a segunda prova tem 3 dias para fazer a segunda chamada, tá? Não percam essa data, é uma data fixa, não vai mudar. Ah, professor, mas eu não sabia. Existe cronograma para isso, né? O cronograma está pintado de azul, verde, rosa, roxo, para você conseguir olhar a data. Então, fiquem atentos a essa data, porque vocês podem ver que é seguida, segunda oficial, segunda chamada, exame final. É tudo uma atrás da outra, tá? Dúvida no cronograma, gente? Por enquanto? Não? O nosso cronograma, gente... Não, o nosso cronograma, ele tá... Vocês vão ver que a disciplina ela é muito curtinha, tá? Vocês vão ver que eu vou tentar colocar muitas outras coisas para a gente discutir, para a gente relacionar em sala de aula. Eu queria muito pedir vocês. Essa matéria é uma matéria que vocês conseguem conversar comigo, tá? Diferente da disciplina de farmaco, que o conteúdo ele era muito robusto, então muitas vezes vocês ficavam mais acanhados ou não conseguiam gerar muita discussão. Aqui a gente consegue, tá? Principalmente, gente, porque a gestão, vocês vão ver que a gestão ela perpassa por qualquer ambiente de trabalho. Então, qualquer caso que vocês tenham naquele conteúdo que a gente estiver discutindo, liga o microfone, fala, vamos conversar, porque essa matéria, ela é muito mais rica quando a gente conversa, tá? Vocês vão ver que eu vou trazer um monte de casos, a gente vai conversar demais nesse material, porque gestão é isso, é dinâmica e interação no processo de trabalho, tá? Então, que vocês tiverem de caso, eu estou falando de gestão de equipe, fala a equipe que você trabalhou, em qualquer lugar, ou que você trabalha, algum caso que aconteceu, que a gente conversa e discute aquele assunto, tá? É uma matéria que eu amo de paixão, tá? É uma matéria que eu monto as aulas numa felicidade danada. Eu fiz MBA em gestão em São Paulo, então é um conteúdo que eu gosto, que eu domino, que eu tenho robustez e que clinicamente eu também adoro trabalhar, tá? Então eu vou passar para vocês agora a aula 0, que é bem rapidinho, porque vocês já conhecem o conteúdo, vocês já são do quinto período, então vocês já sabem como funciona a dinâmica da faculdade, então eu só vou passar rapidamente, pincelar algumas regras com vocês, para clarear a mente depois das férias. Só um minutinho. Aqui. Pronto. Tá aparecendo para vocês, gente? Está. Beleza. Então vamos lá. A nossa aula 0, gente, é uma aula da institucional, tá? Então, basicamente, eu vou falar algumas informações que vocês já sabem, mas que a gente passa todo semestre para que vocês relembrem ou fiquem atentos a algumas coisas que a gente acaba esquecendo, tá? Primeiro, sejam muito bem-vindos. Essa matéria eu estou super empolgado em dar, tá? Porque eu acho que nos últimos 1 ano e meio, talvez nos últimos 2 semestres, ela é uma disciplina que veio interativa. E eu ficava morrendo de dó, eu ficava olhando, falava, ai meu Deus, que vontade da gestão, que saudade da gestão, porque ela é uma matéria deliciosa, é uma matéria muito gostosa de estudar e de relacionar no nosso dia a dia, eu ficava morrendo de dó. Aí quando ela voltou esse semestre que me colocaram para dar ela, eu fiquei numa felicidade danada, empolgado com o conteúdo, porque é um material muito legal, vocês vão ver como é gostoso a gente entender gestão e principalmente perceber como isso vai gerar impacto no nosso processo diário, tá? Gente, me dá 1 minuto, deixa eu só pegar uma água, porque a minha boca está seca, porque senão eu não consigo falar mais não. 1 segundo.
Pronto, isso não consigo falar. Então, é uma aula, como eu estava falando com vocês, é uma disciplina que eu gosto, a gente vai se divertir bastante nesse material. Então, a nossa avaliação continua sendo uma avaliação continuada da disciplina, como vocês já sabem. Então, ela é tanto nível 1, tanto nível 2. A nossa disciplina, ela é uma disciplina nível 2, então nós teremos 5.000 pontos de avaliações, 2.500 de atividades em sala de aula, e as atividades que vocês têm virtual, atividades transversais, que gerarão no máximo 12.000 pontos, e vocês precisam de no mínimo 6.000 para serem aprovados. Lembrando que essas atividades transversais não sou eu quem faço, tá? Essas atividades que são virtuais e transversais, essas atividades são vocês que fazem como vocês já estão habituados, tá? As demais atividades sou eu quem distribuo. Então, nós teremos... Oi. Eu acho que o seu slide passou para você, pra gente tá... Para mim, pelo menos, está parado. Então, deve ser... Agora foi. Tá, mas agora eu tirei. Peraí. Acho que ainda era internet, pode ser. Peraí, eu voltei. Apareceu de novo. Agora sim, obrigada. Então, a gente vai ter... Nós teremos a nossa primeira prova de 1.000 pontos, segunda de 4.000. 1.000 pontos, 1.500 pontos, como de praxe, tá? A nossa prova, como vocês já sabem, a disciplina que é HMI, todo o material de nota, sendo parcial, oficial, segunda chamada e exame, ela é estruturada pelo professor. Então, todo esse material de atividade ele vai ser feito por mim, tá? As notas que são de portal, não sou eu quem controlo. Vocês já sabem disso, mas não custa lembrar. Então, não adianta. Professor, meu desafio nota máxima não entrou. Eu não faço a menor ideia como ajudar vocês, tá? Eu vou falar para vocês procurarem a secretaria. Vocês vão conseguir resolver por lá. Não é comigo. A frequência, gente, como eu já trabalhei assim com vocês presencialmente, nós temos uma quantidade de faltas que vocês podem ter, mas nesse modelo à distância, eu não me preocupo com isso, tá? Quiser participar das aulas, participa, se não quiser, eu não posso obrigar, todo mundo já é adulto o suficiente para saber das suas responsabilidades, mas é interessante que vocês participem, porque gestão é discussão. Então, a gente precisa ter essa interação, esse processo de manejo, para a gente conseguir ter essa interação. E as aulas são legais, gente, vocês vão ver. Eu sou gente boa, vocês vão gostar de mim nessa disciplina. Farmácia pode até não ter gostado, mas gestão vocês vão gostar de mim, eu juro, tá? O portal do aluno, que já não é novo, mas vocês já sabem mexer de trás para frente, de frente para trás, é uma plataforma totalmente reformulada, vocês conseguem se ajustar, ele mostra todas as disciplinas do semestre, as notas, as faltas, vocês também conseguem ter acesso pelo financeiro, lá em minhas bolsas das mensalidades, desconto, gerar boleto, fazer todo o processo que seria realizado na secretaria da instituição. Ainda vocês conseguem, lá no meu curso, conferir grade horária, grade curricular, as disciplinas que vocês já cursaram e as que vocês ainda precisam cursar, e visualizar a progressão de todas as atividades que vocês estão fazendo no semestre. Na Secretaria Digital, vocês conseguem fazer todo o serviço. Lembrando, gente, que a Secretaria Digital, desde o semestre passado, basicamente, ela está fazendo tudo. São poucas coisas que estão sendo resolvidas lá na faculdade. A maioria está sendo resolvida direto pelo portal de vocês. O portal ainda permite alterar foto, apelido, biblioteca virtual, que é bem legal para quando vocês precisarem de algum material ou algum suporte, ou quiser algum outro conteúdo, oportunidades de trabalho e o desafio nota máxima, que ele também estará lá. Então, é importante para vocês garantirem os 3.500 pontos através do desafio nota máxima. Enturmação, gente, eu não sei como ela está funcionando, provavelmente vocês já devem ter sido essa resposta, eu não estou fazendo enturmação, mas vocês devem receber como que ela vai realizar horário, os ajustes que vão acontecer, tá? Basicamente, vocês fazem tudo pelo portal de vocês. Aquilo que não consegue ou que não sabe onde clica, podem procurar nos horários que geralmente a coordenação libera para vocês. Revisão de prova, gente, a gente funciona da mesma forma que funcionou no outro semestre, tá? Eu esqueci disso, ainda bem que eu tô falando. Provavelmente eu vou ajustar no cronograma e vou colocar como no semestre passado, um dia depois da prova, vai estar lá escrito que vai ser a data para fazer a correção da prova e ajuste da nota, tá? Porque a gente não pode ficar mexendo o semestre inteiro nas notas do aluno.
Então, eu vou colocar uma data lá, geralmente vai ser depois da prova para a gente fazer a correção, tá? Vai ter uma data só, porque a segunda prova já entra, a segunda prova, a segunda chamada e final, mas depois da primeira prova, depois da semana, a gente vai separar um diazinho para a gente fazer a correção das provas juntos e ajuste de nota para aquele aluno que queira, tá? Comunicado. Como vocês já sabem, basicamente eu faço os comunicados todos pelo portal do aluno, pelo menos eu tento ao máximo usar esse mecanismo, por quê? É um mecanismo institucional, o meu celular é privado, então, o celular é meu, não é da instituição, então não é sempre que eu consigo parar para comprar para responder o aluno, para mandar mensagem. Então, eu tento ao máximo manter a via de conexão entre a instituição e vocês, tá? Mandando e-mail pelo AVA que vocês recebem e lembrando que é responsabilidade do aluno saber dessas mensagens. Então, eu gosto de postar tudo lá no portal, porque aí cada um é responsável, não cai nada em cima do líder, não fica como sendo responsabilidade do líder fazer tudo, então cada um entra lá no seu portal e confere tudo bonitinho. Alunos com pendência de matrícula, eles não terão acesso, então a gente não vai conseguir fazer aviso e muito menos fazer atividade, tá? Então a gente precisa que faça a enturmação, tudo bonitinho, para conseguir ter acesso, a gente conseguir lançar todas as notas. Lembrando, gente, eu já falei isso, eu vou falar de novo. O professor também dorme, tem final de semana, também quer beber de vez em quando, então não adianta me mandar mensagem meia-noite, que eu não vou responder. Por quê? O tio vai estar dormindo. Não adianta me mandar um sábado, meio-dia, por quê? O tio vai estar num pagodinho. Então, alguma coisa eu vou estar fazendo que não vai estar vinculada à instituição, tá? Então, eu respondo sempre a Jéssica sabe disso, sempre que eu posso e que eu estou liberado, eu consigo responder, tá? Mas eu não tenho só um vínculo, eu tenho mais outros vínculos, então eu não consigo responder o tempo inteiro. Se for uma coisa muito urgente, a Jéssica vai me mandar muita mensagem, então eu vou conseguir responder rapidamente, mas aquilo que não for muito urgente, manda por e-mail, que eu entro no e-mail todos os dias antes de dar aula para responder todos os alunos, tá? Eu respondo a Jéssica, líder, os demais alunos, só se for alguma coisa muito particular, que eu autorizo que passe meu telefone para a gente conversar, porque eu tenho 4 turmas, então eu não consigo responder 150 alunos no meu WhatsApp o tempo inteiro, tá? Mas essa disciplina ela é muito tranquila, então vocês vão ver que a gente não vai ter muita dificuldade nela. Monitoria, quando houver, eles colocam as divulgações por e-mail. As novidades de biblioteca virtual, vocês conseguem ter acesso à normatização acadêmica, base de dados, então é muito importante, principalmente para quem for fazer TCC lá na frente, tá? Então, quando vocês forem fazer TCC, porque agora que vocês já estão no 5º, 6º, 7º, 8º é um pulo. Então, vocês já vão ter que pensar o TCC e começar a construção desse material. Uma boa parte do material, gente, do conteúdo que vocês precisam de resolver, principalmente de secretaria da faculdade, vocês conseguem resolver pela central de relacionamento com o aluno, no 3003-4030. Então, é uma ótima oportunidade para vocês conseguirem resolver inclusão, exclusão de crédito, disciplina, boleto, vocês resolvem tudo lá. Às vezes a pessoa não sabe fazer pelo portal do aluno, mas ela consegue ligar e falar rapidamente e já resolver, certo? Dúvida na aula 0, gente? Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Nós vamos começar o nosso conteúdo, a nossa aulinha de hoje, que é super legal, muito interessante, sobre o processo de gestão do enfermeiro. Então, é uma aula mais robusta, é uma aula mais solta, é uma aula que a gente vai ver alguns conceitos que nós vamos trabalhar todos eles durante o semestre inteiro. Então, não precisem ficar preocupados em anotar alguma coisa, ficar muito, nossa, eu preciso decorar isso. Não precisa, tá? Porque é uma aula geral. Hoje a gente vai terminar mais cedo, sem dúvida alguma. Essa disciplina, basicamente, nós vamos terminá-la geralmente no o que seria o intervalo, né, 8h40, porque é um conteúdo muito leve para a gente trabalhar, tá? Então, vai depender muito como a gente precisar. Se a gente precisar postergar depois disso, a gente mantém sem intervalo e vai fazendo a aula direto. Mas, geralmente, só provavelmente na aula de dimensionamento de pessoal e de acreditação, que a gente vai precisar postergar um pouquinho mais. Mas os demais conteúdos a gente consegue fazer tranquilamente nesse horário, que a gente até 8h40, 8h50, a gente consegue fazer todo o nosso conteúdo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, só um minuto. Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos
começar a nossa conversa, a nossa descoberta, na verdade, sobre atuação gerencial, sobre gestão, através desse ponto já direto, que é a atuação do enfermeiro nesse processo de gestão. Para quem não sabe, gente, gestão é um processo muito enraizado da enfermagem, tá? É um processo que já ocorre, ele já nasce para a gente lá com a Florence Nightingale. Para vocês que lembram, estudaram a história da Florence há um pouco tempo, Florence Nightingale, ela é considerada como a mãe da enfermagem moderna. O que isso quer dizer? Foi através do processo que a Florence construiu lá na Guerra da Crimeia, basicamente de gestão daquele serviço, que nós chegamos até hoje. Antes da Florence ter o seu processo implementado, a enfermagem ela era vista, nem vista era, né? Na verdade, a enfermagem ela era exercida basicamente por freiras, por processos muito de doação. Tanto que eu tenho uma raiva do negócio de enfermagem por amor. Não tem nada disso, não. Tá? Eu tenho uma raiva desse nosso. Não tem nada de enfermagem por amor, não. A enfermagem a gente faz com conhecimento técnico e científico que ela precisa. Então a gente pode nós gostamos da profissão, mas a gente tem que lembrar que ela é feita por um processo técnico. E isso vem muito da história, principalmente do início da Florence Nightingale. Lá naquele período, começou-se com uma divisão técnica e social do processo de trabalho. Por quê? Para quem não lembra, Florence começou a evidenciar que durante a Guerra da Crimeia, muitos soldados eles morriam por infecção. E a gente não conseguia, naquela época, entender muito esse processo. Obviamente, o período da epidemiologia ela estava em ascendência ainda na Europa. Então, a epidemiologia, principalmente o processo sanitarista, que é o quê? De higiene das pessoas, de higiene dos locais, de processo sanitário da sociedade daquela época, ele ainda estava em construção. Nesse período, a gente não trabalhava muito com o processo de rede sanitária, a gente não trabalhava com esgoto encanado. Naquela época era tudo muito não é suja a palavra, mas era tudo muito solto ainda. O processo sanitarista, a época sanitarista, ela estava ainda em eclosão. Então, naquele período, era tudo muito dividido, e não tinha o que a gente tem hoje, por exemplo, de asepsia muito bem feito, né? Do que é entendido hoje de asepsia. Então, a Florence começou com o seu processo de gestão daqueles pacientes em dividir. Olha, eu preciso higienizar o local, eu preciso separar os pacientes, eu não posso usar uma coisa em um paciente e outro em um soldado, né? Naquela época, no soldado, de um soldado no outro, porque isso pode aumentar o risco de mortalidade. E com essas pequenas coisas de gestão, ela conseguiu mudar o que se entendia de mortalidade naquela época. Então, isso foi muito importante no processo de construção. Por quê? A enfermagem começou a se construir daí. Então, hoje, o que nós temos de divisão, né, naquela época era feito assim, que eram as lay nursing, e as nurses que a gente entende hoje, que é a lay nurse, era aquela profissional que passa a exercer as atividades relacionadas à supervisão e ao ensino e treinamento do pessoal de enfermagem. Então, ela tinha um saber administrativo muito pontuado. E as nurses, que era basicamente aquela que passou a atuar na assistência direta. Para quem não sabe, fora do Brasil, são poucos os países que trabalham com essa lógica que a gente trabalha aqui com técnico de enfermagem. Vamos colocar um país que eu conheço mais a estrutura de enfermagem, que é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, existem as nurses e as lay nurses, que basicamente, ou as licensed nurses, basicamente é o processo que eu tenho. Os enfermeiros, são todo mundo enfermeiro, então enfermeiro assistencial, enfermeiro de CME, todo o processo de gestão não tem técnico, é o enfermeiro quem faz, e tem as lay nurses, que são as enfermeiras, os enfermeiros, na verdade, que são com pós-graduação e mestrado naquela área que eles trabalham. A lógica de trabalho é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil.
do processo de capacitação. Então, lá o enfermeiro ele é muito clínico, de decisões clínicas, de processo técnico clínico, a discussão é muito clínica, o que a gente não está nesse patamar ainda aqui no Brasil, mas é muito diferente o processo onde você tem uma lead nurse que vai fazer o processo gerencial daquela unidade, que ela é especialista com mestrado naquilo que ela faz e com expertise clínica, e os nurses, os enfermeiros, que são a parte assistencial direta, tá? Então, naquela época, já começou a se dividir entre saber administrativo e saber técnico. Então, aí, a gente já começa a perceber que a enfermagem, ela já ganha muito um contraste de gestão. Só que, a gente já consegue ter percebido, por enquanto, que o trabalho de enfermagem ele não tem as mesmas características de um trabalho desenvolvido, por exemplo, por um pecuarista ou por um operador de máquinas da indústria. Por quê? O nosso processo de trabalho, ele não se dá como substrato. Então, o nosso final, o nosso produto de trabalho, ele não é como um pecuarista ou como alguém que está construindo, por exemplo, cana. Não é crio não, gente, ninguém cria cana não, a pessoa planta, né? Eu planto cana, eu planto milho, qual que vai ser o produto final? Ele vai cuidar, criar, ele vai fazer o manuseio daquele milho, e o produto final dele é o quê? É um alimento, um milho, ponto, tá? O nosso processo, ele é diferente, porque o pecuarista ou um operador de máquinas, o fruto do trabalho dele, ele é um fruto muito objetivo, palpável. O nosso processo de trabalho, ele é um processo muito abstrato. Tá? Então, quando eu estou lá na minha assistência direta, fazendo a minha dinâmica de equipe, fazendo alguma implementação do meu processo de trabalho, o nosso trabalho ele vai gerar um fruto ou um resultado muito abstrato. O que isso quer dizer? Depende de várias leituras para que a gente tenha sucesso naquele processo. E a partir da definição de Marx, lá de 1982, o trabalho ele é entendido como uma atividade humana de cunho social, no qual uma pessoa gasta energia física e mental para desenvolver aquela atividade. E, obviamente, gente, quando eu penso no cunho social, antigamente não, mentira, vou falar antigamente não. Há uns 3 anos atrás, a sociedade, ela enxergava o enfermeiro diferente do que ela enxerga hoje, tá? E isso foi se dado graças a quê? Graças à pandemia. A pandemia deu uma visão muito ampla do nosso processo de trabalho, o que é vantagem por alguns fatos e, obviamente, é desvantagem por outros, tá? Mas ela deu uma visão muito social, isso mudou, trouxe muito impacto no nosso processo de trabalho. Tanto que hoje, se você fala para alguém, eu sou enfermeiro, a pessoa olha para você, nossa, que legal. E como é a pandemia? Porque todo mundo agora é pandemia, né? Mas há 3 anos atrás, o que as pessoas falavam? Que bom. E o que é o médico? Então, assim, eles vinculavam uma forma muito diferente. Nós ganhamos uma visão da atividade humana que nós exercemos, a nossa profissão, de uma forma muito diferente. E essa atividade, ela tem uma finalidade que, em geral, é transformar a natureza. Então, o trabalho que tem o intuito de gerar um bem ou um serviço que ajude a manter a reprodução da vida humana. Então, o nosso processo de trabalho, o fruto dele é abstrato. Por quê? Se eu trabalho em uma atenção primária à saúde, o que eu estou querendo ali naquela unidade básica, naquele posto de saúde, na estratégia de saúde da família? Eu quero que o meu trabalho ele gere impacto no meu coletivo. Eu quero fazer prevenção e promoção da saúde. Eu quero que o meu trabalho melhore a qualidade da minha comunidade. Se eu trabalho com aleitamento materno, o que eu quero daquele coletivo? Eu quero que a relação binômio mãe-filho, ela tenha uma efetividade grande que melhore o processo de lactação daqueles dois. Então, o meu processo, ele não é, no final das contas, em muitas coisas do nosso trabalho, entregar um produto, entregar uma coisa certa. Eu entrego um processo de trabalho. E entregar esse processo de trabalho é um processo interessante e ele tem muitas lacunas. Por que tem muitas lacunas? Porque o nosso trabalho em saúde e o nosso trabalho especificamente como enfermeiros, ele vai gerar uma ampla variedade. Então, vou dar um exemplo. Eu, enquanto enfermeiro, dentro de uma unidade de pediatria, eu vou entregar um processo de trabalho, eu vou entregar um produto do meu trabalho, um produto de cuidado, diferente do que um outro profissional.
tá? Então, cada um vai entregar um jeito, cada um vai ter um produto final. E isso é muito legal quando a gente for discutir gestão de equipes, porque vocês vão ver que fazer gestão de equipes é a coisa mais difícil da enfermagem, tá? De ser enfermeiro, é o que eu sempre falei isso, e dessa gestão, dessa disciplina, o que eu mais foco, o que eu acho mais complexo, é gestão de equipe, tá? Vocês vão ver que é uma aula cheia de coisas, cheia de informações, porque é a parte mais complexa do nosso processo de trabalho. Aprender uma parte técnica, gente, a gente aprende, tá? Agora, lidar com outras pessoas que é o difícil, porque cada um vai ter um jeitinho. E esse jeitinho é como eu vou gerar o meu produto de trabalho. É como eu vou entregar na instituição, eu vou entregar para o meu paciente, tá? Então, o trabalho em saúde, ele tem o intuito de transformar as necessidades de saúde de um coletivo ou de um indivíduo. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Eu vou mudar, transformar a necessidade de saúde. Se o meu paciente é um paciente crítico, eu quero que o meu trabalho ele mude, ele transforme, que esse paciente pare de ter necessidade de um processo crítico e ele consiga fazer o seu cuidado. Se eu estou pensando na coletividade, eu quero que a minha equipe de trabalho lá na atenção primária, ela pare de buscar somente problemas de doença e comece a trabalhar com a minha coletividade enquanto processo de promoção de saúde. Então, eu vou mudar a forma de trabalho. A assistência à saúde, ela é uma prestação de serviço, ou seja, faz parte daquilo que se denomina como setor terciário da economia. E economia, gente, é um traço que a gente vai lidar com ele durante toda a disciplina. Vocês vão ver que eu vou sempre falar de economia com vocês. Por quê? Gestão é gerir economia, é gerir o processo de manejo financeiro da instituição. Hoje em dia, enfermeiro, ele precisa, por obrigação, saber processos de economia, tá? E, obviamente, a gente vai conversar sobre isso lá na frente do nosso conteúdo. A assistência à saúde ela não pode ser produzida em larga escala, estocada, rotulada ou comercializada. O que isso quer dizer? Ela é consumida de imediato. Então, ela consome o nosso ato de trabalho. É diferente, como eu falei para vocês, um pecuarista na verdade, uma pessoa que mexe com agropecuária. Quem mexe com agropecuária, se ele tem lá 1.000 alqueires de terra e ele planta milho nesses 1.000 alqueires de terra, qual que vai ser o produto do trabalho dele? Colher esse milho. Então, ele consegue estocar, ele consegue rotular, ele consegue vender uma parte daquele fruto do trabalho dele. Nós não. Nós vamos conseguir fazer o quê? Entregar o nosso processo de trabalho e ele vai ser consumido de imediato. Então, se eu entrego em uma assistência a uma urgência, um suporte avançado de vida, um atendimento imediato do meu trabalho, ele vai ser consumido naquela hora. Se eu faço a gestão com a minha equipe de enfermagem, o meu trabalho foi consumido naquela hora. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, ele não se torna muito palpável, tá? Em alguns momentos, a gente consegue tornar ele palpável, em outros, não. A gente não vai conseguir reproduzir, muitas vezes, isso, tá? A gente consegue reproduzir em alguns momentos, mas ele sempre vai ter nuances de diferença. E, obviamente, o objeto de trabalho da enfermagem, ele é humano, tá? E isso, gente, isso vale a pena, porque teve uma vez que eu falei isso, aí uma aluna falou assim, professor, mas quem faz gestão, ele provavelmente o objeto de trabalho dele não é humano, ou quem trabalha com auditoria não trabalha com processo humano, trabalha, gente. O meu objetivo de trabalho, ele sempre vai ser humano, tá? Independente de qual o fluxo que eu estou dando nele. Quando eu faço auditoria de processos, que a gente vai conversar sobre auditoria nessa disciplina, quando eu faço auditoria disso, eu estou fazendo auditoria do processo que vai ter impacto no ser humano, no meu paciente, no meu cliente. Quando eu faço meu processo de gestão, eu estou fazendo um trabalho voltado para o ser humano. Se eu estou gerindo uma equipe que cuida de pacientes, que cuida de clientes, eu estou fazendo gestão do ser humano, tá? Então, os profissionais de saúde, eles precisam lidar com o nascer e o morrer, o curar, o adoecer, a dor e a alegria. É todo plantão que vai ser lindo, maravilhoso. Ai, gente, como eu amo ser enfermeiro e como é lindo ver o bebê nascer. Não,
tá? Tem dia que o bebê vai nascer e vai morrer, tem dia que a mãe vai chorar, tem dia que a mãe não vai querer a criança, tem dia que a mãe vai amar a criança, tem dia que o parto vai ser lindo, tem dia que o parto vai ser horrível. Então, a gente vai ter de tudo no nosso dia a dia, tá? E isso, essa dinâmica que faz o processo ser tão legal de trabalho. Quando a gente entende isso, que essa não monotonia no nosso trabalho é o que deixa ele tão legal, porque um dia ele pode ser muito bom, outro dia pode ser um pavor, que você vai falar assim, Deus que me livre, eu vou rasgar meu corém hoje, mas tem um dia que você vai sair de lá, eu nasci para fazer isso. Então isso é muito legal, tá? E obviamente também a assistência à saúde, ela vai pressupor que haja interação social, que haja vínculo em alguns momentos e a relação humana entre o profissional e seu objeto de trabalho. Quem é o nosso objeto de trabalho, gente? Alguém consegue entender qual é o nosso objeto de trabalho? Paciente. Isso, paciente. O nosso objeto de trabalho sempre vai ser o nosso paciente, tá? Independente do ponto que a gente está usando isso. Mas ele vai ser o nosso objeto de trabalho. Então, a gente vai ter a nossa lidar, o nosso dia a dia com o usuário, com o paciente, como o nosso objeto de trabalho. Ao longo do tempo, essas definições do que é ser saudável e do que é ser doente, elas foram modificadas. A gente vai discutir isso muito quando a gente for falar de qualidade de vida no trabalho, tá? Mas, hoje em dia, a gente sabe que saúde não é ausência de doença. O que o Ministério da Saúde coloca, de uma forma resumida, que é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Eu não sei vocês, tá? Mas, se a gente for seguir o contexto do Ministério da Saúde, ninguém é saudável, tá? Por quê? A gente nunca vai estar completo no bem-estar físico, mental, espiritual e social. Nós vamos estar ali no meio, tentando conversar, tentando interagir naquele processo. Por quê? O nosso processo de saúde, ele vai estar vinculado, a gente precisa entender que o nosso paciente também. Muitas vezes, nós vamos ter um paciente extremamente grave com uma... E o grave, gente, entendam não de instabilidade hemodinâmica, tá? Entendam o grave enquanto a sua patologia. Por exemplo, um paciente em cuidado paliativo. E ele vai estar extremamente grave, com uma doença muito avançada, mas ele pode estar super feliz, super contente, muito saudável, muito feliz. Feliz no sentido assim, lidando bem com a situação, fazendo tudo o que pede, sendo uma pessoa saudável e feliz na medida do possível dele. E da mesma forma que nós vamos chegar em algum momento em uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, de um hospital chique, que a pessoa está pagando por aquilo, e ela vai chegar lá com uma dor no dedinho e ela vai achar que é a pior coisa do mundo, vai chegar xingando, brigando, porque o meu dedinho está doendo, tá? Então, a saúde, ela traz esse impacto no processo dinâmico que a gente vai ver. Então, cada um vai enxergar isso de uma forma diferente. Mas, o trabalho em saúde e em enfermagem, ele gera para a gente um processo que é o processo multiprofissional, tá? Quando eu penso em gestão, eu estou fazendo a gestão, enquanto enfermeiro, somente do processo de trabalho da enfermagem? Não estou, tá? Para quem não sabe, ou para quem não entende, ou para quem não viu, ou não tem essa vivência, as coordenações, geralmente, como elas vão se estruturando? Você tem os coordenadores, geralmente, das unidades, você tem os enfermeiros, né? E acima você vai ter um enfermeiro, que é o coordenador de uma unidade, por exemplo. Então, vamos pensar em um CTI. Então, eu vou ter lá uma unidade, um CTI, que eu tenho um coordenador do CTI, e eu vou ter geralmente os gerentes, que são outros enfermeiros, na maioria das vezes, que são os gerentes de enfermagem. Só que, em alguns momentos, nós vamos ter que fazer a gestão também dos outros profissionais, tá? De fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional. No nosso dia a dia, beira-leito, o enfermeiro, ele não faz gestão sozinho, tá? Quando eu estou lá de plantão e que eu preciso que outros profissionais que estão lidando com aquele mesmo paciente vêm até você e falam: oi, fulano, você é um enfermeiro? Então,
eu estou querendo fazer isso e isso com o paciente, o que você acha? Vamos discutir? O que você está fazendo? Fazendo a gestão do nosso processo de trabalho, que ele é multiprofissional. Dentro de qualquer unidade, gente, pode ser a unidade mais médico-cêntrica possível, tá? Pode ser uma unidade que o médico quer falar que manda e desmanda em qualquer coisa. Ele não vai conseguir fazer isso, por quê? A equipe de enfermagem é de quem? Do enfermeiro. E é uma coisa, eu sempre briguei com isso. O médico fala assim, porque essa aqui é minha equipe de enfermagem. Isso não existe, tá? Equipe, os técnicos é a equipe de enfermagem do enfermeiro. O médico não tem equipe de enfermagem, não. O médico tem equipe médica, tá? Se ele não tiver equipe trabalhando com ele, ele tá sozinho, tá? A equipe de enfermagem é a equipe do enfermeiro. Senão ela chamaria técnico em medicina, tá? Aí seria técnico do médico. Mas agora, caso contrário, não. A equipe de enfermagem é do enfermeiro. Então, isso a gente tem que deixar muito claro, porque muitas vezes trabalhando com multiprofissionais, fisioterapeuta às vezes quer mandar na equipe técnica, o psicólogo quer falar alguma coisa com a equipe. Fisioterapeuta e médico são os que mais gostam disso, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a equipe técnica de enfermagem é a equipe do enfermeiro. Se outro profissional precisa ou quer alguma coisa com a equipe, ele tem que acionar esse enfermeiro que é responsável pela equipe, tá? E chegamos em um conceito que é bem interessante, que é bem legal, sobre o processo de saúde e visão mercadológica. Esse conceito, nós vamos discutir ele de uma forma muito sutil durante todo o nosso semestre, tá? Principalmente pensando que a saúde hoje, o nosso processo, quando eu falo saúde, gente, entendam o processo de produzir a saúde, tá? Então, vamos pensar em hospitais, atenções primárias, ambulatórios, consultórios. A saúde hoje passou a ser alvo de uma abordagem mercadológica, negociada como um bem privado. Hoje em dia, a gente consegue entender saúde como um processo muito mercadológico, tá? E atualmente, gente, para quem não sabe, eu faço um processo de consultoria de implementação de dispositivo vascular neonatal e pediátrico para uma rede de distribuidor aqui de Minas Gerais e do Espírito Santo, e eu faço um processo muito semelhante em rede nacional também. E eu faço muito processo de gestão, tá? De gestão e muita visão mercadológica de como a gente consegue desenvolver com o melhor custo-benefício um tipo de catéter venoso central para uma particularidade pediátrica ou adulto ou neonatal, tendo o melhor custo-benefício. O que eu consigo implementar enquanto protocolos para melhorar o ganho, por exemplo, de uma empresa quando eu penso em um processo de utilização de catéter, tá? Hoje em dia, isso é extremamente mercadológico. Então, se eu chego hoje, por exemplo, essa semana eu estava em Juiz de Fora, eu cheguei ontem em Juiz de Fora, eu fui em 4 instituições lá, ter reuniões com as diretorias, para conversar exatamente isso. Como o seu hospital vai conseguir ganhar, ter melhor lucro, implementando um tipo ou outro tipo de dispositivo. E isso é um processo que o enfermeiro está atrelado o tempo inteiro. Por quê? Sabe aquele enfermeiro que estava lá de plantão? Ele também participava da conversa. Por que ele participava? Porque ele sabe que o processo de trabalho dele vai gerar essa visão mercadológica, o processo de investimento, o processo de custo, lucratividade. Nossa, mas eu tenho que pensar lucratividade no SUS, por exemplo? Sim, eu tenho que pensar isso no SUS. Porque se eu retiro um valor no SUS, se eu retiro um valor do SUS, eu uso uma coisa muito cara no SUS, vai faltar para o outro. Então, gestão de custo, ela é presente na vida do enfermeiro atualmente muito forte, gente, muito forte. Eu falo que hoje uma das coisas mais fortes na enfermagem vem se tornando custo, tá? Gestão de custo. E a gente vai discutir isso lá na frente um pouco, mas se você é técnico de enfermagem ou você faz estágio em qualquer hospital, você em algum momento esbarrou nessa palavra, tá? Por quê? Nós precisamos disso. E a lucratividade, gente, instituição particular hoje, ela quer a lucratividade de qualquer forma, tá? Óbvio isso, tá? É uma instituição de saúde, é como se fosse uma loja de roupa.
ela tem que ter lucro, tá? Para ela conseguir. E, obviamente, ela tem que ter uma lucratividade incorporando inovações tecnológicas nesse cuidado. Então, nós estamos falando aqui de processo de aprimoramento o tempo inteiro, mas que eu preciso pensar financeiramente. E, obviamente, percebe-se ainda que a organização desse trabalho e a gestão de saúde, principalmente no ambiente hospitalar, ela vai sofrer uma forte influência desse modelo taylorista, que é da administração clássica, tá? Do modelo burocrático. A gente sabe hoje, o modelo taylorista, gente, é uma teoria de Taylor, da administração clássica, dos processos de administração de empresas, tá? A gestão que a gente entende hoje, ela é de administração de empresas. Então, o que a gente estava lá durante toda a disciplina é administração, tá? Então, é um modelo muito onde eu tenho uma administração de custo mesmo, exatamente, custo, quanto que custa um cuidado hoje, e um modelo muito burocrático. A gente não tem, é muito difícil a gente encontrar um modelo que saia muito disso. Por quê? A gestão, ela vai sempre vir com planilhas de custo, efetividade, eficiência e eficácia que vão gerar nossa efetividade. Os estabelecimentos, gente, e uma coisa, obviamente, a gente tem que pensar nesse manejo. Peraí, gente, eu tô falando aqui até a boca espumar. Nossa senhora, não, dá tempo. Porque eu falo demais dessa disciplina, gente. Se eu estiver falando muito, vocês falam. O professor está falando muito, que eu me controlo, tá? Porque isso aqui eu vou falando até cansar. O nosso modelo de trabalho sendo mercadológico, o que isso gera impacto para a gente? No nosso processo de trabalho. Por quê? Nós viramos mercadoria. Tá? Então, o nosso processo, ele acaba sendo processos de contratos de trabalho mais precários, com redução de salário e empregos visando mais, com custos mais reduzidos, também vai atingir a gente. Então, quanto mais a gente pensa nesses modelos de administração tayloristas, modelos que o objetivo dele é entregar custo para a instituição, nós vamos ter principalmente redução ou trabalhos ou processos de trabalho muito sucateados para a enfermagem. Mas por que para a enfermagem, gente? Porque, em média, 70% dos profissionais do hospital serão quem? Nós, tá? Então, quem vai ter um grande impacto disso? Por exemplo, na folha de pagamento da instituição, o maior impacto que vai ter é no nosso dinheiro, é no nosso salário, tá? Então, por que hoje em dia discutir piso salarial para enfermagem é um processo muito político? Por quê? Se hoje eu implemento um piso para enfermagem com o salário base do enfermeiro, dos técnicos e dos auxiliares, o que vai acontecer com as instituições? Elas vão perder dinheiro. Por que elas vão perder dinheiro? Porque elas vão ter que tirar do lucro delas para pagar os profissionais. Mas tá doido? No modelo mercadológico que nós trabalhamos, é um modelo extremamente voltado para a administração de lucratividade, eu vou pagar melhor um profissional e eu vou perder o dinheiro, tá? E isso é muito ruim. E à medida que passaram a se sujeitar, principalmente a empregos terceirizados em cooperativas, sem direito a direitos trabalhistas e com baixos salários, e optaram por ter duplos ou triplos vínculos empregatícios ou por jornadas mais extensas em hora extra. Então, hoje em dia, nós vamos discutir isso na qualidade de vida no trabalho, nós enfermeiros, nós técnicos, a nossa equipe de enfermagem, ela lutam constantemente com isso. Eu não sei se vocês viram, se vocês tiveram essa notícia, se vocês acompanharam o processo de piso salarial. O piso ele não foi votado na Câmara, e ele não foi votado porque chegou simplesmente na Câmara uma carta com a assinatura das principais cooperativas de trabalho de hospitais, né, das administradoras hospitalares do país, solicitando aos parlamentares que não fizessem a votação, porque se fizessem, fosse aprovada, se aprovassem isso, as instituições de saúde do país não teriam como arcar com isso, elas faliriam. Por que elas iam? Por que isso aconteceu? Mas por que nossa, mas politicamente isso é muito importante para a gente, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Porque a saúde, ela virou mercado.
Se a gente vota, o enfermeiro tem um salário base de R$7.000, ele tem que pagar R$7.000 para o enfermeiro, de onde vai sair esse dinheiro? Do lucro do hospital. Então, o que vai acontecer? Os planos de saúde vão ter que pagar mais para conseguir arcar com os custos nesse profissional. Então, eles não vai, a gente não pode que isso ocorra, tá? Por que médico recebe tão bem, que eles conseguem fazer todo o processo e receber muito bem em um plantão ou no final do mês? Por quê? Eles geram lucro para a instituição visual. Então, se eu tenho uma instituição particular hoje, e essa instituição particular, ela tem cotas dentro de um bloco cirúrgico, e o cirurgião paga para operar lá, quem que vai levar esse paciente para lá, para essa instituição? O médico. Mas por que o médico vai levar? Porque ele vai fazer a cirurgia do paciente. Mas uma informação importante. Quem que vai manter esse paciente lá? A equipe de enfermagem, tá? Principalmente o enfermeiro. Por quê? O médico ele pode até levar o paciente para operar em uma instituição hoje, mas se aquele paciente ele não for bem cuidado, ele não tiver uma ótima assistência, ele nunca mais volta, tá? Pode ser que o médico foi o melhor médico do mundo, mas se a assistência de enfermagem for ruim, ele não volta, tá? Só que isso é uma visão que ainda as instituições estão crescendo e desenvolvendo para isso. É tanto que no nosso mercado de trabalho, as empresas que melhor pagam o profissional enfermeiro é aquela que tem melhores indicadores, melhores acreditações e que elas entendem que eu atender bem o meu paciente e pagar bem o meu profissional e reter esse bom profissional na minha instituição, somente com o vínculo de trabalho, trabalhando aqui comigo com uma boa qualidade de vida, eu tenho ganhos absurdos na qualidade assistencial. Então, isso também gera impacto. Então, é um processo, obviamente, que eu te dou saúde, você me dá dinheiro. Eu te ofereço uma forma de negociação através desse processo de financiamento, que ele é muito difícil, tá? Só, gente, que a gente tem que pensar que jornada de trabalho ela é muito complexa, né? Não é fácil a gente pensar em como eu vou trabalhar pouco. Hoje em dia, alguns lugares, gente, o contrato de trabalho chega a ser irritante como as pessoas, como os locais oferecem um salário tão baixo para uma carga de horário de trabalho tão alta para enfermeiro. Uma vez me ligaram me oferecendo uma vaga de coordenação em uma cidadezinha aqui próxima, uma cidade da região metropolitana. Aí eles, eu conversando e tudo mais, eu falei, qual que é o salário? Ele, R$1.800. Eu falei, meu querido, por R$1.800 eu não saio da minha casa para fazer gestão de ninguém, não, você tá ficando doido? Não, mas é porque você foi indicado e tudo mais pelo fulano de tal, pelo fulano de tal, pelo fulano de tal. Eu falei assim, exatamente por isso que eu não saio da minha casa para assumir isso. Porque se eu fui indicado por tanta gente, o que quer dizer que eu tenho? Uma boa qualidade para te oferecer de serviço. E eu não ofereço boa qualidade de serviço recebendo R$1.800 para lugar nenhum. Então, se você quiser um bom profissional, você tem que pagar para ter ele, tá? Mas agora, se você quiser pagar esse valor, você abre um processo seletivo e contrata alguém que vai aceitar esse salário. Eu não faço. Não, mas vamos conversar, vamos negociar, a gente consegue chegar em um valor ajustável que não seja muito diferente disso. E eu falei, não, meu querido, então, eu não estou disponível, tá? Muito obrigado pela oportunidade, vou agradecer todo mundo que me indicou, mas por esse salário eu não saio da minha casa para fazer gestão de lugar nenhum. Por quê, gente? A gente tem que pesar tudo que a gente vai fazer na vida entre o que eu vou receber, o tempo que eu vou fazer isso e o tanto que eu vou desprender da minha qualidade de vida para realizar. Isso aqui é uma incógnita, tá? O que isso quer dizer? Cada um vai fazer e vai pontuar aquilo que ele quer. Tá? Tem gente que em alguns momentos da vida, a gente vai precisar trabalhar demais o tempo inteiro, aquela correria, mas tem outros momentos que a gente vai falar, olha, eu prefiro minha sanidade mental do que ficar trabalhando em 3, 4 locais. Então, eu prefiro não ter que tomar remédio para pressão, não ter que tomar remédio para dormir e ter uma sanidade mental. Então, a gente vai ter que chegar nisso no momento e esse é um conteúdo que a gente vai discutir na qualidade de vida, tá? Porque isso traz muito impacto no meu processo de trabalho. E aí, gente, vocês estão muito calados, tá tudo bem aí? Vocês me mutaram? Não, né? Eu tô falando até cansaço, pelo amor de Deus, ouve o que eu tô falando. O processo de gerência, gente, eu vou comentar algumas coisas de gerência que a gente vai falar disso em uma parte específica do nosso conteúdo.
tá? Nos últimos 2 séculos, lá desde o processo da Crimeia, esse trabalho gerencial do enfermeiro, ele passou e vem passando por mudanças muito significativas, tá? Muito. Hoje em dia, se você trabalha em uma instituição e há muito tempo, há 20 anos, né, é muito comum a gente ter acadêmicos aqui no Pitágoras que tem muito tempo como técnico de enfermagem, e é visível, se você, idealmente, né, se você conversa com ele e pergunta, mas como que era o seu coordenador, como que era a coordenação há 20 anos atrás? Ela era muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Por quê, gente? Essa mudança de expansão do capitalismo, e não somente disso, das teorias administrativas, na verdade, não só administrativas, mas as teorias de gestão em saúde, elas mudaram muito. Então, lá no final do século XIX, nós começamos a incorporar princípios de controle, hierarquia e disciplina do Taylorismo. Então, no século XIX, nós trabalhávamos muito com esse processo de hierarquia, controle de gestão, né, controle de gerência de trabalho, e o processo de administração. Planilhar, construir regras e efetividade o tempo inteiro. As teorias de administração científica, que teve origem lá com Taylor, ela basicamente vai se basear, então, na aplicação de método positivismo e numa visão racional no problema administrativo, tá? Qual que é a nossa função nesse processo e nessa visão mais administrativa? É o alcance da produtividade. Então, se eu estou pensando hoje em uma gerência, uma gestão do processo de trabalho, eu estou pensando que ela tem que gerar produtividade. Só que a gente já não viu que o nosso processo, o nosso produto de trabalho, ele não é mensurável muitas vezes, ele não é palpável. Então, será que lidar com esse modelo de produtividade na forma que a gente entende hoje, é viável? É plausível para a enfermagem? Talvez não seja, né? Talvez pode não ser interessante. Então, com isso, nessa época do Taylorismo, deu origem, então, à hierarquização do trabalho. Hierarquia, gente, é uma coisa que a gente entende ela na enfermagem, ela existe na enfermagem, ela vai existir na enfermagem até eu morrer, não, porque eu não vou, não é que eu não vou demorar para morrer, né? Mas essas coisas, elas demoram um processo de evolução muito grande. Mas até o meu período de ser enfermeiro, provavelmente a gente não vai ter tanta mudança nesse processo de hierarquia. Por quê? O nosso conselho, ele coloca a hierarquia como sendo um processo muito positivismo, e ele existe, tá? E qual que é a hierarquia que o nosso conselho coloca? Alguém conversa comigo, por favor, que eu já estou começando a ficar ansioso. O que o nosso conselho coloca de hierarquia para gente? Eu acho que, na verdade, assim, mais que eu vivo no dia a dia, a questão tem a supervisão de enfermagem, quem tem faculdade, aí vem coordenação e, por último, gerência, em relação à enfermagem. E o técnico entra onde aí? Então, aí antes, primeiro eu falo porque eu sou técnico, por isso que eu falei os depois. Não, mas o técnico ele está incluído. Na verdade, nesse processo de hierarquia, ele é o que mais gera para a gente essa discrasia assim, de hierarquia. E o que é? O que o Corey coloca para a gente disso? Você sabe? Não entendi. Repete, por favor. O que o Corey coloca para a gente nesse processo do técnico e do enfermeiro quando eu penso em hierarquia? Eles colocam como o técnico tem que seguir a orientação do enfermeiro. Exatamente. O que o Corey coloca para a gente? Que existe uma hierarquia e que o processo de trabalho do técnico ele só pode ser realizado com a presença do enfermeiro. Por quê? O enfermeiro ele é o responsável pelo trabalho do técnico. Então, a nossa hierarquia ela já nasce lá no nosso processo de construção da disciplina, da construção da nossa categoria. Então, a hierarquia ela é muito presente para a gente na enfermagem. Tá? Ela é muito mais presente e muito mais expressiva entre os médicos.
tá? Porque para gente, nós temos uma hierarquia, mas como a gente estuda gestão e a gente tem esse cerne de gestão desde o início do nosso curso, então, para a gente lida muito com o processo de equipe e a gente sabe que a nossa equipe técnica, mesmo o enfermeiro, sendo responsável hierarquicamente e tecnicamente e obviamente, juridicamente pelos técnicos, mas a gente trabalha em equipe. A gente sabe que todo mundo está ali para fazer um processo efetivo de trabalho e que todo mundo depende um do outro para construir o nosso processo, tá? Entre os médicos, a hierarquia ela é extremamente agressiva em alguns momentos, tá? Principalmente se você pensa residente entre R1, R2, R3, preceptor, coordenador, plantonista, eles têm uma hierarquia muito forte entre poder, tá? Então, para a gente na enfermagem, a hierarquia, ela existe, mas em alguns momentos ela vai ser mais tênue e em outros momentos ela vai ser muito mais robusta, tá? Na medicina, não. Ela é muito mais agressiva. Então, a hierarquia na medicina, ela dita muito como poder. Para a gente na enfermagem, a hierarquia ela vem se transformando em um processo de construção de gestão de equipe, o que é um modelo muito legal. É um processo muito interessante para a gente fazer isso, porque a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar de igual para a gente conseguir ter o nosso efetivo processo, o nosso efetivo produto com o nosso paciente. Tá? Mas, nesses modelos de gestão, nós vamos conversar sobre eles lá na frente, mas a gente vai passar rapidamente o que seria o modelo racional. Basicamente, são dois modelos grandes, macros de gestão, que é o modelo racional, sendo o primeiro, que basicamente é de uma teoria geral da administração. Como eu já falei para vocês, tudo de gestão é administração. Tá? E qual que é a ideia do modelo racional? O foco no indivíduo e nas organizações. E ele supõe para a gente a existência de um objetivo geral, que é buscado por todos daquele segmento, tá? Da organização, e cujo enfoque é abordagem taylorista. Então, mais uma vez, com foco administrativo e produtivista o tempo inteiro, que vai ser voltado para essa produção em massa, com controle do tempo e produção em série. Vejam só, estamos falando de um modelo de gestão racional, que é um modelo de produção em série. Nós produzimos em série, gente? Não, teoricamente a gente não produz em série, tá? Alguém falar alguma coisa? Tirou do modelo? Não? Então tá. Dessa dificuldade mesmo, John. De quê? Dessa dificuldade da gestão mesmo, principalmente na enfermagem. Olha, é a Jéssica. Isso. Jéssica, é muito difícil, tá? Eu falo que ser enfermeiro é a coisa mais fácil que existe. O problema é a gestão. Se fosse pra gente ser... Eu tenho um amigo que ele é enfermeiro e ele trabalha como enfermeiro assistencial na rede da IBC. Aí ele fala assim, a minha alegria, John, é chegar lá no plantão e saber que eu sou enfermeira assistencial. Eu vou chegar, assumir os meus dois pacientes, fazer o meu processo de trabalho, eu não tenho que saber do trabalho de ninguém além do meu. Eu fiz o meu paciente sai de lá impecável, eu fiz todo o meu processo, não tem coisa mais gostosa. E realmente, gente, gestão não é fácil. Tá? Vocês vão sentir isso na pele, vocês vão lembrar de mim o tempo inteiro. Quando vocês formarem, vocês tiverem a primeira equipe de vocês vão lembrar exatamente dessa fala. Ser enfermeiro é fácil, o problema de ser enfermeiro é fazer gestão de equipe, tá? E principalmente quando eu estou em uma instituição que tem um modelo muito taylorista, que tem um modelo de muita produtividade em série. Eu quero número, resultado, 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 resultado. Tá? Só que, nesse modelo, o processo de trabalho ele é fragmentado e há uma clara separação entre quem pensa e quem concebe o trabalho e quem o executa. Em termos gerais, nós podemos dizer que esse modelo racional, ele pensa muito o trabalho de forma estável, visando o crescimento contínuo de produção em um futuro previsível. Então, é um modelo, gente, muito voltado, ele não é administrativo, então ele é um modelo muito voltado para grandes, por exemplo, empresas, para grandes fábricas. Então, se eu penso, por exemplo,
em uma construção de um carro, se eu penso em um modelo taylorista, que eu tenho que aumentar a produtividade ao máximo da minha equipe, eu consigo fazer isso na construção de um carro. E é isso, até nisso, a gente sabe que esse modelo não está se encaixando mais, tá? Por que a gente sabe que ele não está se encaixando mais? Porque ele é um modelo muito rígido, muito sólido. E o sólido que eu faço... Minto, gente, tirem sólido da cabeça. Coloque só rígido. Ele é um modelo muito rígido. O que isso quer dizer? Ele é um modelo onde eu não tenho margens para discussão. Eu não tenho margens para criação. Eu não tenho margens para construir com a minha equipe. O que eu tenho? Produção, produtividade, meta. Meta é o novo, é a nova fala da gestão. É meta, que eu tenho que alcançar. Meta, que peraí, tal da meta. Meta existe para tudo, gente. Obviamente ela precisa existir, tá? Mas é tudo muito rígido no modelo racional. E que a gente sabe que ele não é mais um modelo muito viável, tá? Isso aí já tem descrito na enfermagem vários teoristas. Carla Spagnol, por exemplo, que é uma professora da UFMG de gestão e trabalha gestão com pós-doutorado em gestão, com vários livros publicados na área, ela fala que não é um modelo viável. Tá? A gente não consegue entender esse modelo sozinho para atender às nossas características das organizações hoje. Eu não posso ter um modelo tão voltado para a produtividade em massa, extremamente agressivo, para os processos de trabalho. Eu preciso que esse modelo é o que ele vem evoluindo atualmente para uma perspectiva mais flexível e que aceita a existência da imprevisibilidade que é inerente ao nosso processo de trabalho. Então, hoje, vamos pensar. Se é todo dia que eu vou chegar em um plantão que eu vou estar, nossa, que alegria. Não, não é todo dia. Isso é imprevisível, tá? Então, tem dia que eu vou produzir mais e tem dia que eu vou produzir menos. Então, atualmente vem migrando muito para esse modelo mais histórico-social, que basicamente o foco passa a ser a abordagem das práticas sociais. Sendo assim, o processo gerencial ele estende-se além da organização e do controle do processo de trabalho e ele volta-se também para a democratização das instituições e a autonomia dos sujeitos, ou seja, o nosso trabalhador, tá? Que vai exercer esse cuidado. Então, ele começa a passar para um modelo, que a gente vai ver lá na frente, os nossos modelos de gestão do enfermeiro, que onde eu não preciso, na verdade, não é um modelo que dá certo muito, um modelo muito robusto, um modelo muito fechado. Tá? E é interessante, gente, eu vou falar isso, porque, não, lá na frente a gente vai comentar sobre isso, mas são modelos de gestão que eles se entrelaçam, tá? E a gente vai ver isso quando a gente conversar nisso lá na frente do nosso matéria. A organização do nosso trabalho de gestão, gente, ele se passa por algumas coisas, tá? Do enfermeiro, tá? Enquanto atividades gerenciais, as habilidades gerenciais, elas precisam ser desenvolvidas por todos os enfermeiros, e isso é importante. E aqui nós temos algumas coisas para pontuar, que é a seguinte, eu consigo vamos pensar na sala de aula de vocês, os alunos. Vocês são todos iguais? Todo mundo é a mesma coisa, pensa do mesmo jeito? Não. É tanto que se eu passo um trabalho hoje para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar com aquele coleguinha que você se dá melhor para você fazer o trabalho, porque ele pensa muito semelhante com você. Tá? Só que sempre vai ter um coleguinha, né? Que ele é mais esperto, que ele é mais dinâmico, que ele vai falar, vai funcionar, vai colocar o que ele acha que tem que ser feito o trabalho, e aquele outro que só vai falar assim, tá bom, tá, não, você que fala, tudo bem, resolvido. Então, a habilidade de gestão, eu tive uma professora que ela falava, no MBA que ela falava isso, que mesmo o Corém colocando que todo enfermeiro ele é gestor, né? Porque a gente vai fazer a gestão do cuidado, a gestão da equipe de enfermagem independente do nível, mas não é todo enfermeiro que é líder. E a gente vai falar sobre liderança, a gente tem uma aula sobre liderança, tá? E vocês vão lembrar que as habilidades gerenciais, elas precisam ser desenvolvidas pelo enfermeiro. A habilidade gerencial, ele vai desenvolver a habilidade de fazer uma escala, a habilidade de pensar dinâmica de trabalho, de fazer um pensamento crítico, de organizar o fluxo dentro de uma gestão. Mas
nem todo enfermeiro que consegue, a gente consegue colocar na cabeça do aluno que ele vai ser líder. Por quê? A liderança ela é muito nata. Sabe aquele enfermeiro que você chega no plantão e ele está dinamizando o processo de trabalho? Ele organiza ali, ele faz ali, ele consegue deixar a sua equipe muito, muito limpa e um trabalho muito dinâmico. E essa gestão, tem gente que nasce com essa liderança e tem gente que não consegue muito exercer, tá? Mas a gente precisa, obviamente, entender que as habilidades gerenciais elas vão exercer até na existência do enfermeiro assistencial. Então, até naquele enfermeiro que está fazendo somente a parte assistencial, ele vai precisar de habilidade de gestão o tempo inteiro, tá? Obviamente, porque ele vai fazer o planejamento do seu cuidado, ele precisa medir eficiência, eficácia e efetividade. Então, o que está gerando eficiência, melhorando o meu tempo, melhorando o meu custo, e qual que é a efetividade que isso está gerando para mim dentro do meu serviço. A liderança, que não é fácil, não é fácil a gente conseguir colocar isso na cabeça e conseguir, na verdade, reproduzir muitas vezes. E algumas coisas são legais para a gente entender assim, do nosso processo, são algumas perguntas, como: quais são os pacientes sobre sua responsabilidade? Quais são os mais críticos? Quais apresentam prescrições de mudança de decúbito de 3 em 3 horas? Então, o que é isso? Quando esse enfermeiro está lá, que ele passa e olha, nossa, eu tenho 10 pacientes hoje, 2 deles são pacientes críticos, então eu preciso gerar o meu cuidado específico nesse paciente. Olha, hoje falta um técnico, então o que eu vou fazer com a dinâmica da minha equipe? Olha, quantos pacientes, quais são os pacientes que eu tenho na minha dinâmica de trabalho hoje? Qual é a minha escala de trabalho? Isso tudo são habilidades gerenciais que ele vai desenvolver, tá? Só que nós sabemos que a organização do trabalho de um enfermeiro assistencial, ele é muito diferente de um enfermeiro que é coordenador, tá? Então, vamos pontuar. Será que, se alguém puder me responder, eu fico feliz, viu? Será que a mesma coisa do trabalho que o enfermeiro assistencial vai fazer, o que ele precisa desenvolver de habilidade, vai ser a mesma habilidade de um coordenador? E outra coisa, todo enfermeiro, ele vai ser coordenador ou ele tem feeling para fazer coordenação? Eu acho que é diferente, porque cada um lida com problemas diferentes, né? E às vezes quem está na coordenação não vive o problema que a assistência tem, às vezes. E será que Gera muito conflito. E a assistência vive os problemas que o gestor vive? Não. Não. Então, é exatamente isso, Jéssica. Quando a gente pensa em como desenvolver habilidades, não é todo enfermeiro que tem habilidade para ser coordenador, tá? Na verdade, não só enfermeiro, né? Qualquer pessoa, não é todo mundo que consegue fazer uma coordenação. A gente só está colocando aqui na enfermagem porque é o nosso processo, né? Mas não é todo mundo que consegue ser coordenador ou que tem habilidade para isso. Mas por que não é? Porque, gente, coordenação é fazer um processo muito mais amplo do que apenas a minha gestão do cuidado, tá? E eu não estou aqui minimizando o processo de gestão de cuidado, não, tá? Porque é extremamente difícil de fazer. Mas a coordenação, eu tenho que trabalhar com gerência, gestão de pessoas de enfermagem, dimensão muito mais ampla do meu processo de trabalho. Por quê? Eu tenho que saber meu quantitativo, meu material, meu espaço físico, quais são os recursos que eu tenho que trabalhar, as informações que eu preciso lidar e filtrar e chegar na minha equipe e os meus indicadores, que eu acho que é a nossa próxima aula, tá? Indicador, gente, o que o indicador faz? Ele mensura uma etapa ou um processo de trabalho. Então, quando eu falo lá na minha equipe, olha, os meus indicadores de infecção subiram, então quer dizer que os meus níveis aumentaram muito. Então, eu tenho que fazer essa dinâmica junto com a minha equipe, tá? E a gestão do pessoal de enfermagem? Basicamente, a liderança é uma competência importante para o trabalho do enfermeiro. Liderança, ela precisa existir? Precisa, tá? Isso é um ponto. É uma competência importante? É uma competência extremamente importante. Gente, só um minuto.
Então, o processo de liderança, ele vai existir, ele precisa ocorrer, tá? Só que ele é um modelo que muitas vezes a gente não consegue que esse enfermeiro faça sozinho, tá? Então, a gente precisa muitas vezes fazer esse processo muito atrelado, ensinar aos poucos. Mas, como eu já falei para vocês, é exercício profissional, ele fala que o enfermeiro é responsável pela chefia de equipe, mas, como nós vamos ver, nem sempre ele consegue ser líder, tá? E a gente vai entender isso melhor depois. O modo como esse profissional desempenhará a chefia, ele terá muito reflexo sobre o relacionamento com a equipe, a satisfação do paciente e os meus resultados. E a gente vai perceber isso muito bem quando a gente for conversar lá na frente sobre gestão, sobre o processo de coordenação, gestão de pessoas, como o modo vai gerar reflexo no meu relacionamento. E a gente já falou um pouquinho do modelo taylorista, que ele é muito rígido. Então, eu já sei que um modelo muito rígido, ele vai gerar um reflexo de relacionamento com a minha equipe. Então, a gente precisa pensar tudo isso, ponto a ponto, no nosso processo, tá? E pensando nisso, o nosso raciocínio crítico. Nosso raciocínio crítico, gente, basicamente, o que é? Eu faço uma coleta de dados. Isso, gente, para gerar um cuidado, por exemplo, tá? Eu vou conceber um pensamento, julgar e raciocinar. Então, eu penso o que vai ser melhor, vou julgar e vou raciocinar aquele manejo. E, obviamente, a nossa coleta de dados, ela vai se dar por uma concepção mais o julgamento. Eu vou entender aquilo, vou julgar se aquilo é o melhor que eu faço para o meu paciente, e esse julgar é fazer o meu pensamento crítico. Será que utilizar uma malha com petrolato ou utilizar um carvão ativado nessa lesão, qual que vai ser melhor? Eu estou coletando dados, fazendo a minha análise, julgando, fazendo um pensamento crítico, e isso é um raciocínio clínico. Por quê? Ele vai gerar uma tomada de decisão. Isso, na gestão, é imprescindível. Isso precisa ocorrer fortemente para a gente na enfermagem. Por quê? O raciocínio crítico, ele é muito focado no nosso processo de trabalho. Então, a gente precisa disso o tempo inteiro, tá? E, obviamente, gente, as dimensões de atividade gerencial, elas são muitas. Então, eu vou passar rapidamente com vocês, que é a dimensão técnica, que relaciona-se aos aspectos gerais. Então, no meu instrumento de trabalho, de planejamento, coordenação, supervisão, a gestão do meu material, de instalações de equipamentos, a dimensão política. Então, como eu faço a minha articulação no meu processo gerencial, o que vai ser muito impacto naquele manejo. A dimensão comunicativa. Gente, comunicação, ela é necessária no processo de trabalho. A gente precisa ter uma boa comunicação com a nossa equipe, porque senão nada anda, nada funciona, nada flui. E a dimensão do desenvolvimento de cidadania, que é basicamente o quê? Trazer aquele profissional para fazer junto, trazer aquele profissional para entender aquele trabalho que ele está fazendo, para entender como que funciona, o que ele tem atividades para fazer junto. E chegamos, então, à nossa responsabilidade técnica. Não sei se, para quem não sabe, gente, responsabilidade técnica, as instituições, o trabalho do enfermeiro, ele é chefiado, ele é coordenado por enfermeiro, tá? O profissional que faz a gestão de enfermeiros é um enfermeiro, isso aí é lei, a gente não pode ter nenhum lugar que quem é coordenador da enfermagem é o médico tal, isso não existe, tá? Então as coisas precisam ser muito bem descritas e obviamente o código de ética traz isso muito, que a atuação ela é rodeada de respostas técnicas, e esse RT, essa referência geral, ela é aquela pessoa que faz a gestão, que é responsável naquele hospital por toda a atividade gerencial, política da organização, valores da enfermagem, relação do paciente. Então, ela é responsável pela conduta ética, tá? Então, quando a gente vê lá, a Maria, ela é a referência técnica aqui do hospital. Nossa, que ótimo se ela é referência técnica, tá? Mas se ela é referência técnica lá do hospital, então ela é responsável por quê?
Ela é responsável pelo processo ético de todo o manuseio da equipe de enfermagem, tá? Então, essa referência técnica, ela sempre vai ser um enfermeiro, tá? Então, esse RT, ele vai ser responsável pela organização, direção, coordenação, execução e avaliação do serviço. É tanto que, geralmente, esses responsáveis técnicos, eles têm muita atividade gerencial, por exemplo, de escala de pessoal, dimensionamento, e ele é o responsável pelo dimensionamento, tá? E ele que vai fazer isso. Então, ele que trabalha nessa equipe, junto com o COFEM, porém, deve estar inscrito como responsável legal. Ele só é RT ele só é referência técnica de uma unidade, por exemplo, quando o Corém emite para ele um certificado que ele atualmente é o responsável técnico. Por que isso? Porque ele responde eticamente e legalmente por todas as atividades de enfermagem, tá? Então, aquele profissional que é uma referência técnica, ele tem que ter habilidade para fazer aquilo. Não adianta você... E eu falo isso, gente, e eu falei isso uma vez, e às vezes as pessoas acham ruim, mas se você não tem habilidade para ser coordenador, espera um tempinho para você amadurecer a ideia, tá? Não adianta você formar hoje, assumir uma coordenação amanhã de uma unidade complexa, se você não tem habilidade para isso, tá? Se você é uma referência técnica daquele material, daquela unidade, que vai ser o responsável? Você. Então, isso tem que ser muito bem claro com isso, tá? E terminamos o nosso conteúdo hoje, que é o seguinte. Gestão, como vocês puderam perceber, é muito complexo, tá? Por isso que eu conto muito caso, falo muita coisa, para vocês entenderem a amplitude do conteúdo. Nós vamos passar por tudo isso que a gente falou hoje, tudo muito detalhado durante todo o semestre, tá? Mas a gestão, ela vai passar muito por questões políticas de comunicação, de buscar os meus indicadores, ou de melhorar, de rastrear os meus indicadores, de ser muito assertivo, ou de tentar que a equipe busque o mesmo foco, trabalhar com prazos, trabalhar com limites e metas, trabalhar com o meu processo de desenvolvimento pessoal. Então, fazer gestão, gente, ser gestor, ele não é um processo fácil, tá? Mas a teoria é tão gostosa, vocês vão ver que delícia que é a teoria, tá? A teoria de gestão é uma delícia. O problema da gestão é você fazer ela, tá? Mas a gestão é uma delícia, a teoria dela, tá? É um conteúdo muito legal, é um conteúdo muito gostoso. A gente viu um resumão do material que a gente vai ver durante toda a nossa disciplina. Na semana que vem a gente tem a parte de indicador, que é um pouquinho mais chatinha, mas é uma parte muito legal também para a gente pensar esse processo. Dúvida, gente, por enquanto? Não. Não? Então tá bom. Na semana que vem, eu acho, se eu não me engano, é indicador e acreditação hospitalar. Que é um conteúdo mais chatinho, que a gente tem muitas coisas para destrinchar desse período principalmente de acreditação, mas é muito legal. Vocês vão ver como é gostoso a gente entender e depois estar lá na ponta, falar assim, olha, esse indicador, ele quer dizer isso, olha, ele foi construído dessa forma. Então, é um conteúdo muito legal para a gente construir juntos, tá? Gente, então, na semana que vem a gente se encontra no mesmo lugar, no mesmo bate-canal. Até então, tá? Se a faculdade se posicionar referente ao retorno presencial, vocês vão receber mensagem, obviamente, como todo mundo. Mas por enquanto eu não tenho nada sobre isso, não. Mas se voltar, ótimo. Se não voltar, também a gente faz tudo aqui como a gente vem fazendo durante esses períodos, viu? Gente, boa noite, se cuidem, bom final de semana. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar por e-mail, ou Jéssica, você tem meu telefone, é só você me mandar mensagem, viu? Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, obrigada, John. Boa Nada. noite. Boa noite.